Flávio Dino, ele está em Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, para avaliar de perto a crise na segurança pública que o Estado vive desde a semana passada, além de analisar medidas para a contenção dos ataques violentos. Dino avisou que pretende investir no sistema penitenciário. Vamos conferir. O sentido principal dessa visita, além da dimensão da crise, é nós dimensionarmos apoio financeiro ao Rio Grande do Norte para que sejam compradas mais viaturas, sejam comprados mais armamentos e para que nós tenhamos uma reestruturação do sistema penitenciário aqui no Rio Grande do Norte, com investimentos em estrutura física, abrangendo reformas no sistema penitenciário hoje existente e também a construção de novas unidades. Flávio Dino também comentou o apoio do governo federal na questão do envio de policiais ao Estado. Esse apoio que nós prestamos desde a terça-feira se traduziu no envio a estas alturas de aproximadamente 700 policiais das várias forças a que fiz alusão, que estão aqui. Investimento que a estas alturas já ultrapassa 5.300.000 reais neste apoio do governo federal ao governo do Estado. Nós estamos aqui para dizer que esse apoio não tem limite. O limite é dado pela necessidade. Diante da violência no Rio Grande do Norte, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança endereçado a turistas americanos que desejam visitar o estado nos próximos dias. O comunicado recomenda que os visitantes revisem os planos de viagem e orienta a funcionários do governo dos Estados Unidos a evitarem o local. Aliás, o setor de turismo do Rio Grande do Norte começou a sentir o impacto da onda de violência. O segmento de hotelaria do estado, um dos mais procurados do Brasil durante o verão, vem registrando desistências e queda em novas reservas. Bares, restaurantes também veem o movimento despencar. Um dono de pousada disse ao jornal O Estado de São Paulo, aspas, o movimento caiu, as ruas estão desertas, comércio e escolas fechados, lembra a pandemia. Fecho aspas. Ricardo Rous, as medidas anunciadas pelo Flávio Dino, elas vão surtir algum efeito? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos meus colegas aqui da mesa. Boa tarde a você que nos acompanha no Brasil e no mundo. Olha, Pavinato, eu sou um cara positivo, eu tenho muita fé. Então eu quero crer que podem surtir algum efeito, mas não acredito lá no fundo, eu não acredito. Eu creio, tenho fé, a gente acredita sempre, mas na prática a gente precisa de uma reforma do sistema penitenciário, a gente até já falou isso aqui no programa, e o ministro Flávio Dino, ele vai investir nos presídios. Eu fiquei aqui refletindo se esse é o melhor caminho. Nós já falamos muitas vezes que precisamos de fato de uma reforma ampla do sistema judiciário no sentido de botar o preso para trabalhar, de acabar com a faculdade do crime que existe em muitos presídios brasileiros. Agora, ele vai ao Rio Grande do Sul, ao invés de colocar mais policial na rua, usando a Força Nacional ou de qualquer outra forma, tirar os líderes dos presídios que estão lá e realocar em presídios federais, ele vai ampliar. Será que ele não está fazendo a vontade? Fico muito preocupado se esse governo não está sendo muito conivente, Não, vocês fizeram uma rebelião aí, a gente vai ampliar o número de presídios para facilitar a vida de vocês ficarem mais tranquilos. De novo, reforçando que nós sim precisamos de uma ampla reforma do sistema prisional no Brasil, mas com o objetivo do preso trabalhar, com o objetivo do preso não ter possibilidade de fazer esse tipo de rebelião e parar um estado como o Rio Grande do Norte, que está sendo prejudicado agora, como foi dito na matéria, no seu turismo, e eu concordo, inclusive, com a Embaixada Americana. As pessoas têm que ter uma certa cautela para ir para um ambiente onde o crime organizado está dominando agora. Então, o Estado brasileiro tem que ser forte na resposta contra o crime organizado em qualquer estado que seja. Agora, Bissoli, veja bem, a gente viu, na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, lá num complexo de favelas do Rio de Janeiro, dominada pesadamente pelo narcotráfico. Ele recebeu das mãos de uma ONG, as famosas organizações não governamentais que fazem trabalho com o dinheiro do governo, um documento pedindo para que lá continuasse a valer
a decisão de uma ação direta de descumprimento ao preceito fundamental que impedia, durante a pandemia, a força do Estado de entrar naquele complexo. O que já é um absurdo, mas decidiu-se isso. Bom, acabou a pandemia para o próprio governo federal antes do Carnaval, né? Foi declarado isso. A partir do momento que o Ministério parou de contabilizar e liberou, né, movimentos grandes, até apoiou como Carnaval, acabou a pandemia. Então também acabaram os efeitos dessa decisão da DPF. Mas ele vai e recebe. Bom, qual que é a característica do Estado de Direito fundamental? O direito. Qual que é a característica fundamental do direito? O monopólio da força para esse Estado. Quando eu recebo um documento dizendo, olha, eu não quero o Estado aqui, eu estou cometendo, no mínimo, aquele crime de você entregar, né? Está no Código Penal, não lembro qual artigo que é, mas está lá naquele elenco do 359, daqueles artigos novos, que você deixa fora da jurisdição do Estado, praticamente, um pedaço do Brasil. Eu vou lembrar esse artigo ainda, eu vou falar certinho para vocês. E agora a gente vê ele no Rio Grande do Norte. Já devia ter estado lá antes, porque não havia urgência nenhuma em ir para o Rio. Você acha que ele só falou, ele comentou a possível ida da Polícia Federal e ele só está tratando do sistema carcerário e nada para estancar esse problema. Pessoas estão sem escola, sem hospital, sem sair para a rua, pessoas estão ficando sem emprego, não tem bar, não tem restaurante, não tem hotel funcionando. E aí, não parece que ele está muito à vontade nesse tipo de relação com o crime organizado? Porque, afinal de contas, o crime organizado também é o promotor desses eventos do Rio Grande do Norte. Pavinato, primeiramente, boa tarde a você, aos colegas aqui de mesa, a todos que nos assistem. É muito importante essa colocação que você fez de uma espécie de ação um pouco leve demais com esse tipo de crime que a gente está assistindo. E eu somaria isso um outro fator que a gente não pode esquecer. A governadora do Rio Grande do Norte, a senhora Fátima Bezerra, é governadora reeleita do PT. E foi reeleita com votação no primeiro turno. E todo mundo sabe que é pessoa muito próxima do presidente Lula, muito benquista dentro do PT. Ou seja, o que a governadora está fazendo lá nos últimos 4 anos na sua política penitenciária, de segurança pública, educacional e quaisquer outras que sejam, que tenha levado o Estado a esse tipo de situação? Ah, mas o governo passado. Não, o Rio Grande do Norte não tem governo passado. O governo passado é o governo atual. Se existem políticas públicas que deixaram de ser adotadas, que levaram o Estado que se chegaram as coisas lá hoje, foi a política da própria governadora Fátima Bezerra. E aí eu não vejo o ministro chegar lá com a faca nos dentes acusando. Cadê o governador desse Estado que foi um irresponsável nos últimos meses, que deixou essa barbárie chegar onde a gente está vendo com o ônibus sendo... tacando fogo em ônibus, turista não vindo? Ou será que a governadora não entendia que a falta de ação dela nessa conduta poderia levar a esse prejuízo financeiro que o Estado está levando? Será que para isso cabe afastamento de governador, eu me pergunto? Será que esse tipo de ação cabe o senhor ministro Flávio Dino chegar lá e falar, senhor Alexandre de Moraes, o senhor ministro do STF, quem quer que seja, o Ministério da Justiça vai instaurar uma investigação, fazer uma intervenção federal e pedir o imediato afastamento da governadora que não teve condição de controlar a situação. Ou nós vamos esperar começar a morrer gente, ver como já se viu no passado cabeça sendo cortada e rolando em fotografia para tomar uma atitude. Não dá para ser condescendente com esse tipo de coisa. Não adianta ir lá no Rio de Janeiro que o governador é um governador que não foi aliado nas eleições e cobrar e falar e fazer qualquer tipo de conversa e chegar numa governadora companheira e passar a mão na cabeça. Porque quem sofre com isso é a população do Rio Grande do Norte. O senhor ministro, quando vai lá e não dá o puxão de orelha na governadora, por não ter feito o que deveria fazer, é ser condescendente com esse tipo de conduta omissa nos últimos anos. Então é isso que a gente tem que parar, de fingir que não acontece nada com aqueles que são nossos amigos. A governadora tem que ser chamada à responsabilidade, o ministro da Justiça tem que apresentar algum tipo de atividade concreta para ser feita, não é só, vou levar isso, eu vou levar aquilo, não. Quantos homens vão ser colocados no Estado? Que dia chega lá? Quais atitudes serão tomadas? Em quanto tempo o sistema prisional terá novas medidas sendo aplicadas? Quanto tempo isso demora? Tem que licitar? Não tem que licitar? Senhor ministro, seja transparente com as pessoas. As pessoas querem saber se a semana que vem elas podem voltar às aulas e os turistas se não vão cancelar suas viagens para o próximo final de semana. Exatamente, até porque esse é um governo compromissado com a educação, não é? A gente viu na campanha isso, compromisso. E aí as crianças não estão indo para a escola.
Não está tendo pandemia. O que está acontecendo, tem criminoso lá. Eu estava vendo aqui, Capês, no artigo no Código Penal, que fala de atentado à integridade nacional, ele fala o seguinte: praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmontar parte do território nacional para constituir país independente. Aliás, independentemente de constituir país independente ou não, você desmembra um território nacional quando você não deixa a força do Estado de Direito controlar aquela área, né? Mas o artigo aqui... Aliás, esses crimes que são postos aqui, dos crimes contra a soberania nacional, e a soberania nacional também ela é ferida quando internamente uma facção criminosa quer dominar o Estado e para ter o monopólio da força, é um artigo mal escrito, porque ele fala aqui também no 359I, né, de agente que participa de operação para submeter parte do território nacional e fala de organização criminosa estrangeira. Para que ele fala só de estrangeira? Não é uma lei mal feita? Dá uma olhada na letra L também. A letra L, ela diz o seguinte... Essa então já pegou. Não tem o que falar. Dá uma olhada na letra L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Não está restringindo o exercício dos poderes constitucionais? É um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente. Se espera, então, do ministro da Justiça, tratando-se de um crime federal, é que ele haja com o rigor que a situação merece. Tiago, nós temos hoje no Brasil aproximadamente uns 910 mil presos. 910 mil presos. Existe uma superlotação nos presídios. No Rio Grande do Norte, dos 910 mil presos, tem 9.800. Então você veja só. Isso aqui é 1% dos presos em todo o país se encontram no Rio Grande do Norte. E olha a confusão que eles arrumaram. Para você regularizar o sistema penitenciário, que o problema do sistema penitenciário é a superlotação que impede a aplicação dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal. Precisaria de 11 bilhões de reais. Dentro daquele valor que estourou o teto, tinham 160 bi. 11 seriam necessários. Dos 160 que estão distribuindo por aí, 11 já seriam necessários. Agora o seguinte, me parece que o ministro está cuidando da situação de uma forma cosmética, como disseram aqui tanto o Ricardo quanto o Bissoli, de uma maneira superficial. Claro que a superlotação gera todo esse tipo de problema, não há dúvida nenhuma. Evidentemente que dos 900 mil presos, quase 50% é preso provisório, que muitas vezes poderia estar aguardando o seu julgamento fora da prisão, porque ele não tem periculosidade. Solto, ele não vai matar ninguém. Tem muitos presos aí no Brasil nessa situação. Mas então existe uma superlotação, um abuso no número de presos provisórios, isso já foi colocado, acaba redundando nessa situação. Agora, vamos ao fundo do problema? Fundo do problema. Dentro do sistema carcerário brasileiro, em todos os estados, sistema carcerário estadual e federal, o crime organizado impera. O crime organizado domina e faz as exigências. Esta ação foi praticada por vingança pela transferência a um presídio federal de um dos líderes da facção. Sabe como é que chama as duas facções que dominam os presídios do Rio Grande do Norte? Sindicato do Crime. E o primeiro comando da capital que foi exportado de São Paulo para lá. De lá eles controlam todas as ações criminosas. O que tem que ser feito? Imediatamente a transferência dos líderes, dos cabeças desse movimento para presídios federais. E ao mesmo tempo que houver essa transferência, aplicação do regime disciplinar diferenciado, o RDD. 2 anos numa cela individual, com 4 horas de banho de sol por semana. E recebendo visitas de 15 em 15 dias. Tem que enfrentar, não pode se curvar. Se ceder às exigências, é como a vítima de uma extorsão. Vai ser extorquido permanentemente. Então, ministro, o que se espera agora é uma ação conjunta com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, para a transferência dos líderes desse movimento para presídios com isolamento e o regime disciplinar diferenciado. Investimento vai ter que ser feito, mas tem que ser feito um planejamento sério e não reagindo
episodicamente a cada situação, porque aí vira enxuga-gelo. É aí, Felipe, ele não deveria fazer o mesmo que ele propôs para Brasília, lá na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro? Afinal de contas, a gente está vendo o ministro da Justiça, quando a gente fala em justiça, a gente é remetido para a Constituição de 88, que remete para a defesa dos direitos humanos, que nos ensina que não é justiça se, para casos similares, não existe a mesma resposta do Estado. São casos completamente diferentes, Pavinato. Eu discordo completamente do que foi falado aqui pelo Bissoli e do que foi colocado aqui pelo Capix. Primeiro que quem comanda a polícia e a segurança pública do estado de Rio Grande do Norte é o governo do Rio Grande do Norte e é a governadora do Rio Grande do Norte. Não houve intervenção federal. O que houve foi um pedido de encaminhamento das Forças Nacionais de Segurança Pública para o estado do Rio Grande do Norte. E a gente viu um exemplo típico de como funcionou essa coordenação, né? O índice de criminalidade, desde quando se iniciou a revolta, reduziu 85%. Não cabe intervenção federal, nesse caso específico, não cabe ingerência do Flávio Dino, do Ministério da Justiça, nesse ponto específico. Então, assim... Por que não cabe? Porque a forma costumeira de resolver a solução por meio da força da Polícia Militar do Rio Grande do Norte equacionou a situação. Equacionou a situação. Não precisa ter intervenção federal nesse caso concreto. Então a escola está fechada por... Não, está diminuindo, Então ninguém precisa cancelar a viagem para lá no final de semana. Não vamos banalizar instrumentos de exceção. Intervenção federal. Intervenção federal está lá para casos específicos e quando não há outra solução para isso. Está demonstrando um caso concreto que se solucionou, está se equacionando a situação. 85% de redução da criminalidade. Os números estão ali, basta você ver, não é? Claro que aí é uma questão que eu acho que é casuística, que não dá para politizar, não é? A questão da segurança pública independe de partidos políticos. Não tem nada a ver o partido que ser do PT. Houve meu problema no Ceará, que também é do PT, por coincidência. O meu problema no Rio de Janeiro também. Você acha que é outro partido. Intervenção no Distrito Federal ela foi necessária? Não, eu me coloquei contra a intervenção do Distrito Federal. Eu me coloquei contra. Eu acho um absurdo, porque quando a Polícia Federal e as forças militares equacionaram a situação ali naquele momento, já não teve mais o dano e a perpetuação da questão que poderia justificar a intervenção federal. Então, assim, eu coloquei como completamente contrário. E, além de tudo, no caso específico do Distrito Federal, é bom lembrar que a intervenção federal foi só um mês. É um absurdo, ou seja, não precisava disso. Não precisava de ter interventor da segurança pública do Distrito Federal naquele caso específico. Agora, o que eu acho que tem que discutir de forma clara é a coordenação e a melhor instrumentalização da política de segurança pública. Isso que a gente não discute. Mas assim, o episódio deixa claro que o Flávio Dino, como ministro da Justiça, ele tem pouco. Porque em dois casos que não precisavam, de acordo com a tua resposta, de intervenção federal, ele escolheu fazer por razão política. Esse é o ponto. O Felipe está sendo coerente, ele foi contra nos dois. Você tem. Agora, ele não está sendo coerente. Felipe, por que a Justiça Federal é competente no caso de Brasília? Já falei para vocês. E por que não é competente nesse caso? Já falei para vocês. Então eu vou dar um argumento. Então deixa eu dar um argumento. Do xiribiribi, fom. Com o tempo forte. Diz o artigo 109 da nossa Constituição Federal, parágrafo 5º. 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil será parte, poderá suscitar perante o STJ em qualquer... Cabeça. Tá bom para narrar o esporte aqui. Rápido, né? Daqui a pouco gol! É o seguinte, resumindo, pode ser instalado um incidente de federalização para o julgamento desses crimes, como já ocorreu anteriormente. Nós vamos ter, de dentro do presídio, graves violações aos direitos humanos de outros presos que lá se encontram, da população que se encontra fora do presídio. É claro que você não pode deixar isso numa competência da Justiça Estadual.
quando é uma organização criminosa como essa, com os tentáculos que ela tem, com o poder de vulneração dos direitos humanos, você deixar no âmbito da competência da Justiça Estadual. Você acha que isso é estadual pior? Na minha opinião, tem que ser competência federal, independentemente da competência que é claro, na meu ver... Você acha que estadual pior que a federal? A federal, nesse caso, ela está mais afastada do cenário do crime. Eles estão menos expostos às ameaças praticadas por essa organização criminosa. Eles estão mais preservados para poder agir. Não está. E a transferência dos presos para presídios federais pode ser determinada. Pode ser determinada. Sim. Então, a transferência para os presídios federais pode ser determinada por interferência e obrigação do ministro da Justiça suscitar essa questão. O Ministério da Justiça, dentro do qual se encontra o Departamento Penitenciário Nacional, tem o dever de fiscalizar essas questões nos presídios. É claro que quem determina a transferência é o juiz da execução, federal ou estadual. Depende do presídio em que se encontra. Se ele está num presídio estadual, é a Justiça Estadual que determina a transferência para um presídio federal. Mas, independentemente da transferência, estou falando da apuração dos crimes, da responsabilização pelos crimes, além da transferência. A transferência é uma consequência administrativa durante a execução da pena. E eu estou dizendo aqui que não é suficiente colocar a Força Nacional, debelar aquelas consequências, porque eles já conseguiram o que eles queriam. Já fizeram a rebelião, já implantaram o terror, já mostraram às autoridades estaduais que eles têm o poder, que eles mandam, que eles chantageiam, e agora eles estão obtendo o resultado. Se você atender o que eles estão pleiteando, eles vão fazer novamente. O que eu estou dizendo é que nesse momento tem que entrar com uma ação dura de identificação dos líderes que já foram identificados, transferência para presídios federais e uma instalação de uma investigação federal. Afinal de contas, não pode ter anistia para golpista. Pode ter dois pesos e duas medidas. Apesar do Felipe ter tido um posicionamento lá atrás e está sendo coerente com o posicionamento dele agora, para mim é claro a diferença de tratamento. Exato. Ela é nítida. E aí eu queria fazer até uma pergunta aqui para os colegas. Essa questão de peso, né? O Flávio Dino ele tem problema com isso. Enfim... eu acho que, de certa maneira... Das princípios constitucionais, pesos e medidas. Maldam tudo. Ficou claro que a governadora não está tendo trato, não está tendo competência para lidar com isso. Por isso que estourou isso. Ela ficou 4 anos no poder e a gente teve agora uma paralisação do estado do Rio Grande do Norte. Ela pediu ajuda das forças policiais. Esse é o ponto. E eu acho que esse é o ponto. O receio do Dino em tomar qualquer atitude é admitir a incompetência da governadora aliada. E outra coisa, eu vou além. Eu acho que existe também aí uma preocupação minha muito grande com um tratamento brando com a bandidagem por parte do PT. A gente tem ex-deputado do PT falando que roubar é um direito do cidadão. A gente tem o ministro da Justiça que tem um tratamento com os opositores rígido e forte, mas com os deles nem tanto. Ex-deputado. Ex-deputado federal do PT. Isso aí. E tem aqui a seguinte questão. Luiz Inácio falou, né, na reunião com os 27 governadores, que ele não admitiria isso em nenhum estado, nenhum tipo de baderna de ameaça à integridade do território nacional e que ele interviria em qualquer estado que isso acontecesse. Thiago, só para insistir aqui no Felipe estaduais resolveram a situação, gente. Então, é isso que eu queria colocar, é isso que eu queria polemizar. Atenção, você que tem viagem marcada para passar o final de semana no Rio Grande do Norte. Estão dizendo que você pode manter a viagem. Não foi isso não. Eu não recomendaria. Eu quero polemizar. Eu não recomendaria. Isso aconteceria mesmo que essa intervenção federal. Felipe Monteiro afirmou... Não vamos ser casuísticos. Você afirmou que a situação já está regularizada. Eu não falei isso. Não? Eu falei que está se normalizando. Eu entendi. Está se normalizando. Diminuiu o índice, diminuiu 85%, Na medida em que a governadora do estado pede a intervenção do ministro... Não, na medida que a governadora do estado do Rio Grande do Norte pede a intervenção e a ajuda do ministro da Justiça. Pediu ajuda. Intervenção, não no tipo de intervenção decretada. Ela disse, não estou dando conta. Não estou dando conta, pediu uma ajuda. A legislação é clara. Quem é competente... Desculpa, vocês estão fugindo da tecnicidade aí. Vamos lá. Tem que ser técnico sem ser tecnocrata. Porque o nosso a legislação é clara. Qualquer governador pode pedir ajuda da Força Nacional e quem comanda a Força Nacional quando é pedido ajuda é o próprio governador. Não tem nada a ver com o União Federal. Atenção. Não tem intervenção federal no caso. Só para dizer o seguinte, Thiago, na medida em que o governador do estado pede a intervenção, a ajuda, seja lá o nome que você queira dar, ao ministro da Justiça, para que agora a Força Nacional venha, ele está compreendendo e reconhecendo que as autoridades estaduais estão no limite para cuidar dessa situação. Claro. Então, o incidente tem que ser um incidente de federalização dos crimes ali praticados com competência da Justiça Federal. Claro.